Nós estamos na aula de História de Rondônia. Mas de onde vem esse nome Rondônia? Como é que surge esse nome Rondônia? História de Rondônia. Cândido Mariano da Silva Rondon. Um militar, um sertanista, um brasileiro que fica órfão, mas não desiste. O seu tio, Mariano Rondon, que dá o sobrenome a ele de Rondon, o seu tio é um grande incentivador da sua vida. Rondon se forma no Liceu Cuiabano, depois Rondon vai para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma escola militar lá no Rio de Janeiro, que nós temos a escola militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, que formava militares oficiais do Exército. E Rondon estuda nessa escola militar. Rondon se forma como exército, vai estudar com grandes figuras do Exército Brasileiro. Rondon participa da proclamação da República. Rondon ganha a missão de construir as linhas telegráficas, Mato Grosso ao Amazonas. E Rondon entra dentro da nossa história. Então hoje eu chamo vocês para vir comigo conhecer um pouco da vida deste brasileiro, um único estado da Federação Brasileira que recebe o nome em homenagem a um brasileiro, Rondônia e Rondon. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 10 e com autorização do nosso Rondon oficial, que é o professor Lorismar, aí nós estamos começando a nossa aula falando sobre Rondon, Cândido Mariano da Silva Rondon. A origem de Rondon, o militar, o indigenista, o estado de Rondônia, na sua relação. Cândido Mariano da Silva Rondon nasce em 30 de abril de 1865. Ele é de 1865. Ele vai estar aí nascendo na cidade de Mimoso. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o... Cadê? O marcador de texto. Isso. Nasce no distrito de Santo Antônio do Leverger, que é o atual município de Barão de Melgaço, lá no Mato Grosso. Lembrando que o Mato Grosso, nesse período aí, não existia divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tudo era Mato Grosso. É a origem dele. Olha aí, ó. Lá foi construído um memorial em homenagem a ele. Esse Memorial Rondon fica no distrito de Mimoso aqui, Memorial Rondon, em Santo Antônio do Leverger, a 35 quilômetros de Cuiabá. Interessante fazer uma visita, quem for passar por Cuiabá, fazer uma visita ao Memorial Rondon, que conta um pouco da história. Em Porto Velho, nós também temos o Memorial Rondon. Inclusive, está passando por uma reforma. Ele vai ser educado no Liceu Cuiabano, ele é educado pelos seus próprios familiares. Aos 16 anos, ele se diplomou como magistério no Liceu Cuiabano, mas não pôde exercer a função porque ele era menor de idade, ele tinha apenas 16 anos. Mas ele termina o magistério. Olha aí, Rondon já começa sendo parceiro meu, porque eu também fiz o meu ensino médio magistério. E Rondon novinho já era um grande estudioso. Fonte aí do Museu do Índio, que o nome do museu é Museu do Índio, mas hoje a gente não fala mais a palavra índio, é povos indígenas ou povos originários. A escola Liceu Cuiabano completa 146 anos em 2025. Olha a escola onde ele estudou, Liceu Cuiabano. Então, 2025 ela completa 146 anos. Tem uma história de vida, né? O Liceu Cuiabano. Não é uma escola que nasceu ontem, não. A família de Rondon, aí retrato da família de Rondon, ele, sua esposa, seus filhos. Essa foto foi tirada do arquivo do Exército. Deixa eu trazer uma curiosidade. Coloca aqui a tela aqui para vocês. Deixa eu trazer uma curiosidade aqui. A importância de Rondon é tão grande que o Instituto de Geografia de Nova York
inclui o Rondon entre os 5 maiores exploradores do planeta. Nós temos o explorador que foi ao Polo Norte, nós temos o explorador que foi ao Polo Sul, nós temos vários exploradores, e Rondon está entre os 5 maiores exploradores do planeta. Não é à toa que o paralelo de número 52, que passa lá onde é o Mato Grosso, paralelo de número 52, a mesma quantidade de municípios que tem o estado de Rondônia, recebe geograficamente o nome de paralelo, paralelo não, o meridiano 52, recebe o nome de meridiano Rondon. Paralelo é assim, né? Paralelo e assim meridiano. Geografia aí. Então, nós temos o meridiano. O principal dele é o meridiano de Greenwich. E nós temos o meridiano 52, que é o meridiano Rondon. Quem é o brasileiro que recebe o nome de um meridiano? Quem? Só ele. Cândido Mariano da Silva Rondon. Não é à toa que Rondon vai ser indicado mais de uma vez ao Prêmio Nobel da Paz. Não é à toa não, que ele vai ser indicado. Não ganha, mas ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Na tela para vocês. Então, nós temos aí o Rondon, nós temos aí o meridiano de número 52, em nome dele, em homenagem a ele. Olha aí, com os povos indígenas, a relação dele com os povos indígenas. Rondon é descendente desses povos indígenas. E Rondon, por ser descendente desses povos indígenas, o Rondon ele tem um contato muito forte com esses povos. Rondon era descendente dos indígenas ali do Mato Grosso. Ele vem dessa descendência indígena. Quando Albert Einstein, alguém conhece esse nome aqui? Albert Einstein, conhece? Albert Einstein ele esteve no Brasil para fazer uma palestra e Rondon estava em missão. Rondon não conheceu Albert Einstein pessoalmente, só para vocês terem uma ideia. Mas todos os âmbitos que circulava, ele ouviu falar sempre de Rondon. Ele ia para um canto, o povo estava falando de Rondon. Ele ia para outro canto, o povo estava falando de Rondon. Ele disse, quem é esse Rondon? Eu quero conhecer esse Rondon. Mas Roquete Pinto, que era diretor do Museu Nacional, Roquete Pinto disse, você não vai conhecer Rondon, mas eu vou lhe contar a história dele, vou lhe mostrar os vídeos dele. Então, Roquete Pinto, que era diretor do Museu Nacional, e é o nosso pai do rádio brasileiro, a gente disse que o Roquete Pinto também é o pai do rádio brasileiro, um dos discípulos do brasileiro Rondon, falou de Rondon, mostrou o filme, mostrou a comissão Rondon, mostrou o que ele fez, falou da obra de campo, dos objetivos, das ferramentas que doou para o Museu Nacional, falou também sobre a criação do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, que foi feito por Rondon. O Albert Einstein simplesmente se encantou com Rondon nessa visita dele. Claro, aí ele e Roquete Pinto no Museu Nacional. Ele e Roquete Pinto, aí não é Albert Einstein, mas é Roquete Pinto. Visita de Marechal Cândido Rondon a Roquete Pinto no Museu Nacional. Traga essa fotografia aí para vocês saberem. O Rondon ele foi um grande contribuidor do Museu Nacional. Professor, que Museu Nacional é esse que o senhor está falando? Vocês viram lá no Rio de Janeiro, um tempo atrás, que um museu que pegou fogo? Ali era um Museu Nacional, que era a casa da família real. E o Museu Nacional, ele guardava acervos e mais acervos dessas aventuras que Rondon fez pela Amazônia. Não é à toa que o presidente norte-americano Roosevelt vai vir aqui no Brasil só para participar de uma aventura dessa com Rondon. E o Museu Nacional tinha muitas peças trazidas por Rondon. É por isso que o Rondon era muito admirado, joga aí na tela,
era muito admirado por ele, na tela aí para vocês, por Roquete Pinto, quando ele ia no Museu Nacional. E aí Einstein saiu do país impressionado com Rondon. Disse, meu Deus do céu, o cabra é um cabra bom mesmo. Vou fazer o seguinte. Olha o que Einstein fez. Rondon recebeu 2 indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Uma delas por Albert Einstein. Em 1925, quando ele sai do Brasil, ele escreve uma carta. A cópia dessa carta está aqui no Memorial Rondon, em Porto Velho. Outra indicação de Rondon vai ser uma indicação de 1957. Lembra que eu falei para vocês que o Clube de Exploradores Norte-Americano de Nova York considera Rondon um dos 5 maiores exploradores do planeta? Esse Clube de Exploradores também indica o Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Então, Rondon ele foi indicado 2, não foi uma não, foram 2 vezes. O professor Lodismar trabalha uma 3ª vez também pelo Juscelino Kubitschek, mas não se conseguiu ser efetivada essa indicação também. O presidente norte-americano Theodore Roosevelt participou em 1913 de uma expedição comandada por Rondon, um presidente norte-americano. Agora, olha essa foto aqui que eu trago para vocês. A foto da visita dele, Albert Einstein, Roquete Pinto, a visita dele ao Museu Nacional. É neste momento, em 1925, nessa visita dele, que ele vai indicar o Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. Albert Einstein aí ao centro, de branco, e Roquete Pinto à esquerda, no Museu Nacional em 1925. Olha aí, ó. Nós temos aí na... Cara, é muita história. O Rondon ele nos traz uma história muito forte, uma história de um brasileiro. Tem um professor Alex Paletó, ele costuma dizer o seguinte, que no livro dele, que se o Brasil existe a figura do herói, a gente poderia colocar Rondon nesse acervo de herói. Um cara que, apesar de ser militar, está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Um cara que pacificou os indígenas. Um cara que é chamado para um conflito, que ele tenta se recuar do conflito, que foi um movimento tenentista, e ele vai pacificar esse movimento. Um cara que resolve conflitos internacionais na fronteira do Brasil. Lá em Letícia, ele vai ficar muito tempo em Letícia. Inclusive, a morte da sua filha, ele não vai conseguir estar presente na morte da sua filha, porque ele estava em Letícia. E Rondon, por onde ele passou, Rondon andou tanto que daria para dar 2 voltas no planeta, de tanto que ele andou pelo Brasil. Poucas pessoas conhecem o coração do Brasil quanto Rondon conheceu. Hoje a gente tem como ir na estrada, para um lado, para o outro, mas a pé, no lombo de burro, nos rios, é Rondon que conhece o Brasil. Na tela para vocês. Não é à toa que o Albert Einstein vai se cantar pela história de Rondon. E Rondon era um militar. Um militar que ele utilizava uma frase de Augusto Comte, até porque ele era um militar positivista, e ele utilizava essa frase de Augusto Comte que dizia: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Será que essa frase, vocês conhecem essa frase? Ordem e progresso? Essa frase vai ser utilizada na bandeira do Brasil. Porque a bandeira do Brasil é uma bandeira republicana feita por militares que eram desse movimento positivista,
que vão utilizar essa frase ordem e progresso. A frase original de Augusto Comte, na qual a bandeira do Brasil vai ser inspirada, era muito usada por Rondon. Então, essa frase não é de Rondon, mas sim de Augusto Comte, mas Rondon gostava muito de usar essa frase. Rondon era tão positivista que ele vai casar numa igreja positivista. Em 1881, assentou praça ao exército, e em 1885, assentou praça significa que ele se alistou ao exército. Em 85, ele se matricula na Escola Militar da Praia Vermelha, que era uma das maiores escolas militares, que vai ser substituída depois pela Escola Militar de Realengo. Mas a de Praia Vermelha era uma das maiores escolas militares, e lá era uma escola positivista. Uma escola positivista. Tá? Em 1889, mesmo ano da proclamação da República, seu curso de oficial do Exército vai ser concluído. Então, nós temos esse Rondon militar. Rondon admirado internacionalmente. Rondon recebendo indicações para o Prêmio Nobel da Paz. Rondon, eu quero lembrar vocês que a gente analisa historicamente as pessoas no momento que elas viviam. Rondon vivia num momento onde o positivismo era o que se predominava. A filosofia que Rondon empregava era a filosofia relacionada à época, ao positivismo. Então, fica muito complicado nós trazermos um Rondon histórico para o dia de hoje, para analisar o Rondon o dia de hoje. Porque existe uma realidade do Rondon lá naquele momento dele histórico. Existe a nossa realidade hoje que nós passamos a questionar algumas coisas até que Rondon empregava. O próprio SPI hoje é questionado, o Serviço de Proteção Índio, porque depois que Rondon larga o SPI ele vai ser utilizado como mecanismo de perseguição e massacre aos povos indígenas. Tá certo? Na tela para vocês. Em 1900, é nomeado chefe da comissão construtora da linha telegráfica no estado do Mato Grosso. E em 1907, é nomeado chefe da comissão das linhas telegráficas estratégicas do Mato Grosso e Amazonas, pelo presidente Afonso Pena. Afonso Pena era presidente do Brasil. O Brasil já era uma república. Olha aí, Rondon. Não, daí é a Comissão Rondon, não está ele não. É a Comissão Rondon. Arquivo do Exército, a Comissão Rondon, em contato com os povos nativos. A Comissão Rondon, ela envolvia militares e envolvia civis, tá? Era uma comissão mista, essa comissão. Em 1955, o Congresso Nacional promove Rondon como Marechal do Exército Brasileiro. Mas como? Esse título de Marechal, ele é dado para quem foi à guerra. E por que Rondon recebe esse título de Marechal do Exército Brasileiro? Quando vocês vierem em Porto Velho, vocês irão à exposição do Memorial Rondon. E tu sabe como é o nome daquela exposição do Memorial Rondon? Rondon, o Marechal da Paz. Porque ele foi chamado para conflitos, mas ele não foi chamado para guerrear nos conflitos. Ele foi chamado para levar paz a esses conflitos. Ele enfrentou uma guerra na floresta amazônica contra a adversidade, para levar as linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. Ele vai enfrentar inimigos muito piores de que simples tiro. Ele vai enfrentar as diversidades da Amazônia. O mosquito da malária, mais de 20 malárias Rondon pegou. Os perigos da floresta. Os próprios povos indígenas que estavam defendendo seu território. Os Nhambiquara vão acertar uma flecha em Rondon e essa flecha vai ser protegida pela gandola da arma dele.
Os indígenas vão dizer, meu Deus, este homem é imortal. Depois os Nhambiquaras vão se tornar aliados de Rondon e vão seguir ajudando na implantação das linhas telegráficas. Por onde ele passava, ele fazia aliados. Eu quero lembrar vocês que o simples contato do homem branco com os povos indígenas já dizimavam muitos indígenas pela doença que esse homem branco trazia. A Comissão Rondon era feita de pessoas de várias partes do Brasil. E essas pessoas elas possuíam anticorpos para determinada doença que os indígenas não possuíam. Então, isso era um problema do contato desse homem branco com os indígenas. Isso trazia doenças, trazia problemas sociais. A própria filosofia positivista, que viu o indígena como período transitório, era um problema. Porque ele achava que o indígena, olha, era SPI-LTN, Serviço de Proteção Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Eles queriam que o indígena se tornassem membros do sistema de produção, do sistema capitalista. Que ele dizia, o positivismo, ele olhava para o indígena e dizia que seria apenas uma fase de transição até eles estarem inseridos em sua sociedade. Era chamada tutela. Tutela esta que só vai ser modificada com a Constituição de 1988, aonde a nossa Constituição, que é considerada a Constituição Cidadã, ela trouxe na realidade o direito dos povos indígenas. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar a tela aí para vocês. E ele era um indigenista, como eu falei para vocês. Olha aí, ele erguendo a bandeira do Brasil numa aldeia. Isso é uma simbologia. Cadê esse cachorrinho dele? Tem um Caim. Caí, que foi buscar a carteira dele. Caí, minha agenda, Caí. Aí o Caí foi lá e trouxe a agenda dele. Isso aí são alguns relatos do Rondon. E aqui o contraste dos homens vestidos para o naturalismo dos indígenas. E depois existem fotos onde ele distribui roupa para os indígenas. Era um momento de transição que eles achavam que os indígenas iriam passar. Para Darcy Ribeiro, o Marechal Cândido Rondon foi o maior de todos os brasileiros. Darcy Ribeiro, estudioso, antropólogo, escritor e uma das figuras mais emblemáticas brasileiras também. Para Darcy Ribeiro, Rondon foi um dos maiores de todos os brasileiros. Distinguiu-se como explorador dos trópicos, pacifista, ambientalista, antropólogo indigenista. As façanhas desse homem pequenino descende de índios. Recatado e bravo são inacreditáveis. Lembrando que isso aqui eu não posso mudar a frase, porque essa frase é de Darcy Ribeiro quando ele escreve a época. Sempre isso, tá? Quando aparecer a palavra índio, é de alguma questão que foi escrito à época que eu não posso mudar. Mas eu parto com vocês para outra concepção. Hoje nós não trabalhamos a questão índios, sim, indígenas ou povos originários. O melhor seria trabalhar povos originários. A origem indígena de Rondon. Rondon participou dos movimentos abolicionistas e republicanos entre 1901 e 1946. Liderou a pacificação dos indígenas bororos, nhambiquaras, tocudos, umutignas, parintintins, urubus e chavantes. Rondon está presente com este povo. A pacificação que ele também trabalhou muito com os irmãos Vilas Boas num processo de pacificação. Darcy Ribeiro escreve sobre ele. Olha aí a foto de Darcy Ribeiro. Morrer se preciso for, matar nunca, era seu principal lema.
Isso é uma frase de Darcy Ribeiro que ele atribui ao Rondon. E ele lê isso num velório, no enterro do Rondon. Na morte de Rondon, Darcy Ribeiro coloca essa frase e atribui a Rondon, que ele dizia que Rondon tinha como esse lema principal dele: morrer se preciso for, matar nunca, em relação aos povos indígenas que eles contactaram. Darcy Ribeiro também é um grande antropólogo, estudioso desses povos indígenas. Rondon deveria ser lembrado especialmente por defender o respeito aos indígenas dos povos independentes e garantir da posse das terras onde habitam a proteção direta do Estado a essas comunidades. Não por favor ou caridade, mas com direito primordiais. Rondon ele cria em 1910, com o decreto 8.072, de 20 de 6 de 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, o SPI-LTN. Foi este nome que foi criado, tá? Não posso mudar o nome de como foi criado. O SPI-LTN hoje é a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Hoje a FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas ela é criada em 1910 por Cândido Mariano da Silva Rondon. Em 1952, Rondon propõe a criação do Parque Indígena Xingu. Eles, irmãos de Vilas Boas, estarão trabalhando nessa criação do Parque Indígena Xingu. Essa foto aí é da Associação Iualapit Uapá, tá? As danças indígenas. Um dos maiores patrimônios imateriais que o Brasil tem. A representação da cultura indígena está dentro desse patrimônio imaterial muito forte dentro da nossa sociedade. E qual é a relação de Rondon e o estado de Rondônia? Olha ele aí. Vocês sabem com quem daqui? Daqui é Rondon. E quem é esse outro aqui? Alguém tem ideia de quem seja esse outro? Algum aluno aí, professor? Veja aí se o aluno sabe quem é esse outro. Esse é o famoso Juscelino Kubitschek, o homem que abriu a 029, que depois se transformaria em BR-364. Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso. A obra da linha telegráfica que ligava os sertões do Mato Grosso ao Amazonas foi uma obra de grande proporção que destinava a tirar o isolamento à região do extremo norte do país. Imaginem vocês, vem cá comigo. Estava sendo construída uma estrada de ferro Madeira Mamoré. Se precisava fazer uma comunicação da estrada de ferro Madeira Mamoré com o Rio de Janeiro, como era que eu ia fazer essa comunicação? Se escrevia uma carta aqui, essa carta entrava no navio a vapor, esse navio a vapor descia o Rio Madeira até o Rio Amazonas, pegava o Rio Amazonas e ia até o Oceano Atlântico, chegava no Oceano Atlântico, tinha uma placa lá, dobre à direita, ele dobrava, e iria até o Rio de Janeiro. Esse percurso, gente, demorava cerca de 3 meses de viagem. 3 meses. Se hoje, em embarcações que vão com toda a força, aquelas balsas, demora 15 dias para chegar até Belém do Pará, até os portos, imagine o percurso que fazia um navio a vapor. Então,
Implantar linhas telegráficas seria diminuir essa distância e aproximar o Amazonas, porque Porto Velho pertencia ao Amazonas, seria aproximar o Amazonas do restante do Brasil. Por isso que as linhas telegráficas Mato Grosso, Amazonas. Compreenderam? E eles vão sair lá de 1907 e chegar aqui em 1915. Na tela para vocês. Então, essas linhas telegráficas ligavam os sertões do Mato Grosso ao Amazonas. Foi uma obra de grande proporção que destinava a tirar do isolamento a região dos extremos norte do país. Paralela à construção da estrada de ferro Madureira-Mamoré, no mesmo período da construção da estrada de ferro, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade capaz de assegurar a chegada do progresso e estabelecer a civilização nos confins mais isolados do país. Para isso, precisava abrir clareiras que davam, em muitos trechos, 100 metros de clareira para implantar as linhas telegráficas, para colocar postes de linhas telegráficas. Em 1919, o Rondon encontra as ruínas do Forte Príncipe da Beira e manda limpar as ruínas do Forte Príncipe da Beira. Olha ele, no portal do Forte Príncipe da Beira. Em 1915, conclui sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. Estava concluída agora a missão. De 1919 a 1924, foi diretor de engenharia do Exército. Em 1930, ele foi preso pelo governo Getúlio Vargas, gente. É por isso que ele não vai aceitar ser homenageado por Rondônia, quando é criado como território federal de Guaporé, porque Rondon não aceitou ser homenageado no governo Getúlio Vargas. Ele tinha essa mágoa por ter sido preso. Em 1956, o território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia. E sabe quem era o governador da época? Juscelino Kubitschek era o governador da época, quando o território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia. Agora, com o governo Juscelino Kubitschek, ele vai aceitar essa homenagem. Em 1958, vem cá comigo, traz essa imagem aqui comigo. Em 1958, aos 92 anos, morre Pagmedjera. Pagmedjera, como ele era chamado pelos povos indígenas, o grande cacique branco. Morre no Rio de Janeiro, onde ele está sepultado. Termina, então, para a vida, a saga desse sertanista. Mas, como diria o final da carta de Getúlio Vargas, que serviria para Rondon também, ele sai da vida para entrar na história. E hoje Rondônia recebe o nome em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon. E eu tenho um material complementar para vocês dessa aula, na tela aí. Material complementar para vocês dessa aula é Marechal Rondon, de Brasil Escola, um texto de Daniel Neves, que eu quero que vocês leiam sobre Rondon. Mas, eu digo para vocês, nós temos muito mais história sobre Rondon. Não perca os próximos capítulos. Até a próxima aula, aonde nós iremos ver um pouco mais de Cândido Mariano da Silva Rondon. Até lá.